É muito complicado, né, Lordelo e Priscila, a gente julgar o comportamento... Por onde eu vou? Vou por aqui. A decisão da Ângela. E acho que é impossível a gente se colocar no lugar dela, não? Ou dá? Eu penso nos sobrinhos, né? Pois é, eu você... penso, na realidade, a questão não é da morte em si. Se eu estou num programa como esse, eu vou perguntar qual é o estado dos meus sobrinhos. Eles tem alguém para cuidar? E a gente não sabe a ligação dela com os sobrinhos. Sim. Porque fosse no meu caso em si, imediatamente a minha preocupação era os meus sobrinhos. Dá amparo. Porque eles estão sem pai e sem mãe. Então, na verdade, eu teria que ser feita uma discussão, no caso dela, de verificar, a preocupação aí já não é mais com a morte em si. Eu acho que é a questão dos sobrinhos, são duas crianças, são dois jovenzinhos de 15 e 16 anos. Numa fase tão complicada da vida, né, doutora? Difícil. Não é? É difícil, mas eu acho que caracteriza também esse reality uma ausência da vida dela, do cotidiano. Então Não entendi. Como é que é? Ela estar na fazenda, ela não está vivendo o dia a dia dela com a família. Então, isso também atrapalha a elaboração do luto. Talvez ela não tenha realmente entendido o que aconteceu. Então, de verdade, ela está vivendo um outro mundo. Sim. Um mundo à parte, Sim. distante da rotina dela. Então, ela só vai se dar conta desse luto verdadeiramente quando ela sair de lá e reencontrar a família e não haver mais aquela irmã. Nossa. Regina, eu tenho uma pergunta para a Priscila. Pois não. Doutora, vamos supor, ela vai participar do programa, ganhando ou não ganhando, mas no futuro, vamos supor que ela se arrependa dessa decisão. Isso pode gerar um trauma emocional para ela e ela tem que fazer um tratamento? Com certeza, com certeza. Jura? Com certeza. Eu acredito bem nisso, que ela não assimilou esse luto e está lidando com características do reality. Ela entendeu que veio uma informação, mas ela não tem a dimensão disso, porque ela não está vivendo ali. Ela como se ela estivesse viajando, como se a irmã está fora e vai acontecer alguma coisa que ela vai voltar. Quando eu sair do reality, eu vou retomar a vida como ela era antes. É o processo da negação, é muito recente ainda. Ela está negando para ela mesma o que acontece. Então a gente não pode julgar nesse nível de, olha, ela não quis sair por conta do dinheiro ou qualquer coisa nesse sentido. É muito individual, até o vínculo familiar é individual, né? E quanto mais tempo ela ficar lá, pior, melhor ou não faz diferença? Eu acho que não faz diferença porque ela só vai se dar conta quando ela concretizar, quando ela sair dali. Pouco importa se ela ficar mais uma semana ou o tempo todo do reality. Que interessante. O que iria diferenciar era sair na hora para acompanhar o velório, o enterro, o processo de funeral. Né? Como ela não fez essa opção, tanto faz. Agora, Regina, em todos os realities é muito comum, tem gente que abandonou porque não aguentava mais ficar longe da família. Isso é muito comum. É verdade. A pessoa chora, ela se descabela, pô, eu tô com saudade do meu pai, da minha mãe, do meu marido, dos meus filhos. Agora, imagina como é que ela vai tocar agora a sua participação no programa, tendo todas as dúvidas. Como é que está a minha família? Como é que estão os meus sobrinhos? Será que falaram para ela a maneira como a irmã dela morreu? Parece que sim. Pelo que eu vi na internet, sim. Ela sabe da história toda. Inclusive, numa das cenas da fazenda, ela conta para a amiga como foi, né, a questão de, ele não saía do pé dela e tal. Então, ela sabia o que tinha acontecido. Acho que bem por cima, deve ter sido uma questão bem superficial, mas falaram. Tá, então, não omitiram as informações. É o que eu falei, falar a verdade com cuidado, né, e deixar com que ela resolva. Então foram corretos, né? A decisão realmente foi dela. Teve um Big Brother que teve uma moça que perdeu uma irmã, não teve? Sim, sim. No passado também, Cida, né? Logo no começo. E ela ficou lá, né? Ela ficou também. Você sabe o que acontece, Regina? Você tem a morte natural, que é a morte natural. A pessoa morreu por causa de uma doença. Bem observado, Lordelo. E você tem uma morte, ou é acidente de trânsito, ou uma morte criminosa como essa, que é mediante violência, onde uma menina de 15 anos estava no quarto ao lado, trancado no banheiro, ouvindo os gritos da mãe, aquela briga, e ouviu no mínimo 4 disparos. Então o processo ele é todo muito mais conturbado do que você perder um parente que estava com algum tipo de doença crônica e morreu. Ou uma fatalidade, ou uma né? fatalidade. Como você disse, um acidente Mas não, de aí não, é um caso que vai redundar agora em processo. Tudo isso gera um desequilíbrio na família. Tem um processo agora em voga, vai ter que se apurar a verdade, se a versão do rapaz realmente é verdadeira ou não. Então tudo isso não é fácil. Agora eu fico imaginando ela dentro de uma casa, de um local... A garota. A Ângela, querendo saber notícia, porque isso vai ser natural. Como é que estão minhas sobrinhas, meus irmãos, meus parentes? Como é que... Ela soube dos fatos, mas de uma maneira muito sintética. E é, no mínimo, a curiosidade, querer saber mais sobre os fatos, talvez
nos dias subsequentes agora, ela queira sair. Pode ser que socorra. Exatamente. Pode ser que ela não aguente essa pressão de estar com a família, de elaborar esse luto que é fundamental e que pode, como disse a doutora Priscila, gerar um problema para ela no futuro emocional que dinheiro nenhum pode pagar. Você vê que ela já está até, na hora que ela recebeu a notícia, ela trouxe uma culpa. Se eu estivesse lá, talvez não tivesse acontecido. Ah, foi, Priscila? Foi a primeira fase, né? A culpa, a negação Eu e poderia a culpa. ter evitado. Eu poderia ter evitado, coisa que é impossível. E o comportamento dela, assim, ela já apresentou, já chorou, já teve crises de choro, essas coisas, ou não foi observado nada ainda dentro da fazenda? Eu vi no domingo, parece que ela chorou bastante, ela se emocionou, ela contou com o apoio dos amigos. Porque domingo foi o enterro, né? Isso. E ontem ela já participou de atividades e tal, ela estava um pouco isolada, que é a fase de isolamento também, né? Ela estava se resguardando um pouquinho de contato, mas estava... Priscila, como é que você vai participar de um show como esse, que é regado de brincadeira, você tem o lado sexual muito forte. Várias provas. Você tem várias provas, então eu fico imaginando como é que você vai enfrentar uma estratégia. As pessoas lá fazem muitas brincadeiras, porque um programa é para levar diversão. E eu fico imaginando as pessoas que estão ao lado, sabendo que essa moça está vivendo essa situação. Está vivendo uma situação cruelíssima. Por isso que eu digo, é muito possível nos próximos dias ela pedir para sair, porque vai ser uma pressão na cabeça dela realmente muito grande. Recebi uma informação, também é oficial agora. Vamos lá. No meu celular. O crime aconteceu dia 15 à noite em Niterói. Me informaram que dia 14, Angelina teria ido à casa de Márcio para ver a filha. E lá, ela teria sido agredida por ele e teria ficado com marchas arroxeadas no braço. Então, no dia anterior, parece que ele já teria agredido a Angelina, o Márcio, e no dia 15, no dia seguinte, ele invade a casa e comete essa atrocidade, onde redundou com a própria morte dele. O laudo do exame necroscópico vai mostrar se ela tem essas manchas roxas que pode comprovar uma agressão no dia anterior, que não teve boletim de ocorrência, infelizmente. Isso poderia ter mudado o rumo da história. Poderia. Outra coisa... Não dá para afirmar, mas poderia. Se ela foi agredida na casa dele, se ela sai, liga para o 90, chama uma viatura, o marido dela poderia ter sido preso em flagrante. O ex-marido. Porque a Lei Maria da Penha pune com prisão em flagrante agressão de parceiro ou ex-parceiro com a mulher. Então, é uma atitude que muita gente acontece, a pessoa não aciona a polícia. É saudável. É saudável para garantir a sua vida. Sim. Porque quem está passando por isso sabe da capacidade do outro em fazer um ato de violência. Quem já agrediu, quem já gritou, quem já acelerou o carro e quem já te ameaçou de morte é uma bomba em potencial. E essa bomba pode ser desarmada utilizando os meios legais, que é a polícia e a justiça. Perfeito. Lordelo, muitíssimo obrigada pelos seus esclarecimentos. Priscila, obrigada por ter vindo aqui bater papo com a gente.